Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que a mídia já está pedindo a cabeça do Felipe Luiz, a torcida. Me passaram aí que o Felipe Luiz pode ser demitido a qualquer momento aí. Estão querendo que o Felipe Luiz vaze do Flamengo aí, contrate outro treinador e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando, as especulações, as histórias inventadas, as fábulas e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Pra mim foi... E você fala muito de performance aqui. Ontem a performance eu não quero performance, eu quero classificação. Não é possível. Mas quando não performa e ganha, você reclama que não performa. Aí quando performa e ganha, você reclama que não classificou. Resultadista Aí só. fica difícil. Fica difícil. Mas assim, falando sério agora, o Flamengo não se classificou. E aí o Atlético tem o mérito, o Everson tem o mérito pelas defesas dos pênaltis. E depois por ter feito o gol da classificação também. Mas o Flamengo poderia ter feito 2-3-0 no meio do segundo tempo e ter garantido a classificação. Concordo. Faltou precisão, faltou um pouco mais de capricho. Que já vem acontecendo há algum tempo. Exato, mas aí que tá, nos últimos jogos, a dificuldade que o Flamengo tinha para criar, especialmente por baixo, a gente via isso acontecer com uma certa frequência. Por mais que o Felipe possa discordar disso. Mas achei que faltou essa última bola. O Pedro perdeu um gol que ele não está habituado a perder. Ele girou, um lance muito rápido. Tudo bem, mas o atacante do tamanho dele, do quilate dele, não pode perder. Teve o lance do Alacian, mas para mim ali a bola é muito rápida. É muito difícil de você cobrar uma reação do garoto mais rápida do que ele teve, que ele ainda conseguiu tocar na bola. Mas o Flamengo foi bem no jogo. O Flamengo construiu para vencer por mais de um gol de diferença. Faltou capricho. E o futebol ele é interessante porque nem sempre quem joga melhor vence. Futebol não tem merecimento. Aprendi isso com o meu amigo Fernandão e eu estou de acordo com ele. E agora é claro que vai ficar chateação, agora é claro que o torcedor vai ter que aturar, vai ter que suportar a zoação. Faz parte, ainda mais depois de ontem que classificou Fluminense e Botafogo e provavelmente o Vasco vai classificar hoje. Mas foco nos objetivos. Todo mundo sabe quais são os principais objetivos do Flamengo na temporada. Quais são, Bigode, os principais objetivos do Flamengo? Brasileiro, Libertadores, como foi dito pelo próprio presidente quando ele foi eleito. É claro que eu aqui, como torcedor do Flamengo, como jornalista, eu queria ver o Flamengo avançando, óbvio. Mas agora é necessário ter maturidade para a gente poder entender o que é que vai acontecer daqui para frente. Tudo bem, você tem, por um lado, uma pressão muito maior para você conquistar esses 2 títulos, porque agora, se você não ganhar, vão falar lá, mas quando saiu da Copa do Brasil, falou que estava esperando a Libertadores e o Brasileiro. Então você assume uma responsabilidade. Que é natural também, né? E eu acho que esses caras aí, pela experiência que tem e pela qualidade que tem, eles têm que saber lidar com essa pressão e essa responsabilidade. E eu acredito que isso vai acontecer. Bigode, mas isso traz, vou jogar a bola já pro Fernandão, que tava ofegante pra caramba, agora já tá bem. Eu não sei o que aconteceu com ele. Vou passar a bola pra ele. Não sei se é nervosismo, por conta dessa galera zoando. Joga uma responsabilidade. Eu tô contigo por esse jogo contra o Internacional. E aí tricolores vieram me falar, também tricolor gosta de fazer isso, né? Já tá classificado para as quartas da Copa da Libertadores. Porque o Inter mas não é assim também não. Só que semana que vem, final de semana, o Flamengo pega o Mirassol. Já em o Inter. E o primeiro é aqui. O primeiro é no Maracanã. Então, assim, vai estar lotado e tal, mas vai ter uma cobrança natural, uma pressão maior. Fernandão, sobre o jogo de ontem, você concorda com essas barbaridades que o Amêndola falou? Que foi o melhor tempo que você falou no primeiro tempo, né? Não. Pra mim, o melhor jogo. Melhor jogo do Flamengo, se bem que depois do Mundial também ser o melhor jogo também não é muito... O contra o São Paulo foi muito bem. Muito bem. Talvez o São Paulo tenha sido o melhor jogo, mas eu acho que isso pelo contexto decisivo e até pelo time, pela escalação que o Felipe começou. O Rossi, ele escolheu o canto, né? Normal, os goleiros todos fazem em todos os pênaltis. No do Everton que ele esperou, ele toca na bola e se ele sai antes, ele pega. Mas o Everton bateu muito bem também. Não, rasteiro, forte. Muito bem. E o Rossi ontem fez um milagre. Mas também essa no chão aqui, né? Ele saiu meio atabalhoado algumas vezes do gol. Tem alguma coisa aqui. Mas enfim, vamos focar primeiro nessa questão aí, Fernandão. Você perdeu o preâmbulo que eu fiz aqui, fiquei igual o Neto aqui falando 10 minutos, até, né? Porque o metrô parou e sabe como é que é? É complicado, né? Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei Mas aí tu pode pegar o catamarã, né? Morando, só gostado. Essa defesa foi brava. Ô, Fernandão, e eu falei o seguinte, você pode achar que a culpa é do Felipe Luiz,
E você pode achar que o Felipe não tem culpa nenhuma, que é planejamento, algum jogador, o Lino que perdeu, o Alexandre. A gente estava questionando aqui, o Bigode, que a gente estava assustado vendo as postagens, que a galera não está aceitando a opinião do outro. Flamenguista como flamenguista, não é a opinião de fora. Tipo, o Rica veio dar pitaco na nossa postagem. Sai daí, Rica, vai torcer pro São Paulo, que saiu também. Eu falei, não se mete no time dos outros, por gentileza, no grupo lá que a galera tá. Um monte de, enfim, jogador, jornalista. Ô, Fernandão, o que você acha que foi determinante pro Flamengo vencer, mas não levar? O jogo aqui. Que é uma outra visão que eu concordo também, inclusive. O comportamento no jogo aqui, boa tarde pra galera de casa. Amo vocês dois, como vocês sabem. O comportamento do Flamengo no jogo no Maracanã, acho que foi, não determinante, mas ajudou muito a tudo que aconteceu lá na Arena JBL MRV. Porém, mesmo não gostando, eu concordo com o relator Flávio Amêndola. O Flamengo fez um grande jogo e muito interessante porque a surpresa da escalação fez com que trouxesse um certo receio para quem estava vendo o jogo. O Cebolinha não joga há muito tempo, esses caras não jogaram juntos. A Arrascaeta no banco de reservas, ele já saiu sentindo no jogo passado e não sabia se começaria o jogo ou não, ficou no banco para caso precisasse, precisou ir bater o pênalti com maestria, que é de praxe com relação à Arrascaeta. Só que o Felipe Luiz não só mudou alguma coisa do ataque com relação ao Cebolinha, mas mudou a forma de se movimentar e que atrapalhou totalmente os encaixes individuais do Atlético Mineiro. Você viu que o Atlético não tinha a mesma facilidade para bloquear as jogadas ofensivas do Flamengo. E o Flamengo foi muito bem ofensivamente, tinha todas as chances de fazer mais gols, mas faz parte do jogo. Foi lá para vencer e venceu, acabou não classificando nos pênaltis. E aí a gente acha um monte de engenheiro de obra pronta, porque no futebol é o que mais tem. Engenheiro de obra pronta, o cara que sabe tudo, mas que, para falar antes o que poderia acontecer, ninguém fala. E outra coisa interessante, tu já jogou bola e sabe disso. Para bater pênalti, precisam de 3 fatores para bater pênalti. Ter batido bem nos treinamentos. Isso. E a gente já viu um monte de cara bater pra fora no treino pra não precisar bater no jogo. É mentira. Mas eu vi mais isso do que o diferente disso. É isso aí. Já vi mais isso. Que isso, Só falamos verdade. Quem fala a verdade precisa lembrar de tudo. Precisa ter disponibilidade pra bater na hora lá e falar, vambora. Botar aquilo... Eu bato aqui. E pra isso precisa confiança e querer bater. Aí a galera fala, por que não bateu o Ortiz, por que não bateu o Léo Pereira? E aí, pessoal, vocês acham que faltou confiança dos jogadores do Flamengo para bater o pênalti? Vocês acham que os caras pipocaram na hora de bater o pênalti? Alguns batedores ali pipocaram, não quiseram bater o pênalti? Qual a sua opinião, hein? Vamos voltar aqui pro vídeo. Por que não bateu o Ayrton Lucas, Rossi, que bate bem na bola, verdade? Bate. Verdade. Não sei. Disponibilidade, velho. Não sei. Por que bateu o Alacian? Porque ele deve ter tido, dentro das características que eu falei, que você precisa das 4, deve ter tido as 4 ou 3 ou mais do que os outros. Foi lá e bateu. Não dá aqui pra você ficar, o Alacian não podia bater o último. Tem um monte de cara que quer ganhar like com isso aí, cara. Eu vou uma vergonha, pô. Eu vou falar uma expressão aqui que, assim, não é muito polite, não é muito... mas todo mundo fala quando é música e um amigo fala pro outro, toda hora. Então, assim, sem hipocrisia, porque isso aqui é Rio de Janeiro. Se o moleque novinho, com menos de 20 anos, bate e faz, todo mundo ia falar, o moleque é pica! Personalidade. Perde. Então, assim, isso eu também... Mas também entendo. Felipe Luiz não pode permitir. Aí é outra esfera. Permitir que ele bata? Porque, tô falando assim, é outra esfera. Tem gente que fala, cara, o Felipe, como treinador, tem que botar uma ordem que o último quem vai bater é um Jorginho, que não perde pênalti. Mas também se não chegar no quinto. Não chegar no quinto, o Galo botou os 2 melhores primeiro também. Na seleção brasileira, o Neymar não bateu. O Neymar tinha que bater primeiro. Exatamente. E aí, como é que funciona isso? E eu gosto do Felipe Luiz, uma coisa que me agrada muito no Felipe Luiz é que ele vai muito do que ele acredita. A gente brinca muito sobre isso no futebol. O cara tem que morrer enforcado dentro das convicções dele. Não dá pro cara morrer achando que o outro, fazendo o que o outro acha que ele deveria fazer. O Felipe Luiz já fez isso, não, vamos lembrar. Na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, que ele bota um terceiro zagueiro, ao invés de botar um atacante, quando o Bruno Henrique é expulso, ou o meio-campo, enfim, entenda como quiser. Ele já fez isso lá contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, do mesmo jeito. E, enfim, ele podia ter feito o quê? Ele pegou e mudou o time. Ele colocou o Cebolinha, que foi lá e fez o gol, que se não tivesse feito o gol, tivesse feito a partida mediana, o Felipe Luiz estaria sendo crucificado. Na hora dos pênaltis, se ele achou que era o Alacian que deveria bater, e ele colocou para bater o cara, e o moleque deve ter pedido para bater, com certeza, ele tá certo.
O Alacian tá no Flamengo, ele joga no Flamengo há muitos anos. E você sabe disso como eu. Quem joga no Flamengo tem que estar pronto para fazer as coisas acontecerem. E não dá pra você classificar o moleque por uma batida de pênalti. Não. E ele jogou bem pra caramba o jogo. Foi muito bem. Ele é bom, o gol né? do Flamengo foi piada. Os 4 atacantes participaram do gol. E não se surpreenda se não foi uma jogada muito bem treinada. Porque o Plata vem receber a bola aqui, já dá de primeira no Pedro, que escora, que o Plata já dá de primeira de novo no Alacian, que escora. A busca pelo terceiro homem. A busca pelo terceiro homem carrega. Ou busca pelo terceiro homem. A movimentação do Cebolinha é uma coisa que ele não costuma fazer, que é, ele costuma abrir para buscar um contra um, ele faz o facão para dentro, o Plata traz a bola para cá. Gente, não dá para classificar o Flamengo por causa da disputa de pênalti. Isso aí é mesquinharia. Você está sendo mesquinho fazendo isso. Você pode dizer que não gostou do jogo, que o fulano não jogou nada. Tudo bem, faz parte, respeito. Mas dizer que o Flamengo não se classificou por causa de escolhas ruins para os batedores, aí, brother, tu não sabe quem tá batendo, tu não sabe como é que é no treino. Porque o destino, Bigode, ele machuca, né? Machuca. O que ele fez? A principal promessa agora, promessa não, né? Do Flamengo, garoto, já, né? perdeu. E a contratação mais cara da história do Clube de Regatas do Flamengo, fundado em... Perdeu o pênalti. Eu também não entendi ele ficar no banco, porque eu tenho uma teoria. A gente já conversou sobre isso no bar, no café, no almoço aqui, que você só come tofu. O senhor estava com a gente aquele dia também, pegou um bife vermelho desse tamanho. Eu acho que se o cara só pode jogar 45, porque a fisiologia, porque o médico, ele tem que jogar os primeiros 45. É a minha opinião. Eu não tô preocupado com a tua. A gente pode debater se isso... Agora, na minha opinião, se o Lino tá voando e ele não tem condição de jogar 90, que joga os primeiros 45. Sai, aí vem quem? O raio que parta. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Isso é um bom ponto. Resolve o teu problema, do que depois que a casa tá arrombada, aí você pega, bota o bumbum na janela e fala, entra pra resolver. O que foi o que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo estava mais desorganizado, os últimos 20 minutos só deu galo, o Flamengo ficou de contra-ataque. E o Lino, que é um cara que joga ali, tocou pouco na bola no final, porque o Flamengo não teve, e é natural, tinha o quê? 60 mil pessoas lá ontem? Não, uns 40 no máximo. Tá, 40 mil pessoas gritando. Então, assim, pra mim, o médico fala assim, o seu Flávio Amendola Luiz, Fernandão só consegue jogar 45. Porra, bota os primeiros 45, calça de veludo a bunda de fora, resolve o problema. E aí, a gente pode debater isso. Eu acho que cada um tem a sua opinião em relação a isso, mas o Lino, ele jogou, se eu não estou enganado, 30 minutos só, né? Ele não entra no intervalo. Não. Ele demora um tempinho para entrar. E aí você começar quem joga com 30 cara... joga 45. Os primeiros a entrar foram Arrascaeta e... O moleque tem 20 anos, pô. Isso. Quem joga 30 joga 45, né? Então, GV, aí também, é uma questão... Essa conta da fisiologia também não é por minuto. É por esforço, vai. Eu não sei, aí é uma questão que eu não tenho conhecimento mesmo para falar sobre. Não, mas assim, eu entendo não teu ponto. existe nada que te fala assim, ele consegue jogar 45, se for para acréscimo tiro. É isso aí. Não, mas aí uma coisa é se jogar mais 5, outra coisa é se jogar mais 15. E mais, ainda além dos acréscimos. É um bom debate. É um bom debate. Claro. O Plata pediu para sair. Isso, o Felipe falou o Arrasca, se não fosse necessário, não entraria no jogo. Isso. É bom que fique claro também. E vamos lembrar que o Flamengo, para bater o pênalti, já não tinha o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que não foram nem relacionados. Aí dentro do jogo, tirou o Pedro e tirou o Cebolinha, que poderiam ser outros 2 batedores. Você queria que o Varela batesse? Você já viu o Varela bater pênalti? Você queria que o Léo Ortiz batesse? Já viu o Léo Ortiz bater pênalti? Eu nunca vi. E de acordo com o que o Felipe falou na entrevista coletiva, e aí eu não vou ser negacionista, eu vou acreditar no que o cara diz, ele colocou para bater os que melhores tiveram aproveitamento durante os treinamentos. Mas tem os outros 2 fatores. E dentro desses fatores claro, são importantes. Mas GV, você acha que o Alacian, ele ia se esconder, ele ia falar, não, me deixa bater o terceiro aí. Ah, não, me deixa bater o segundo. O moleque, ele tem o negócio dele apontado pra lua. O moleque tem personalidade e outra. O moleque não é diferente. Não dá pra galera que critica, fala assim, não, mas eu não estou falando a atitude dele durante a ida até a marca do pênalti, que isso aí eu não acho legal. Você ir debochando, você ir rindo, eu acho que isso aí ele vai aprender porque ele é garoto e vai acontecer. Gol, Picles. Mas mesmo assim se faz o gol. Cavadinha, Bigode. Mas eu acho que mesmo assim se faz o gol porque isso eu vejo como um certo desrespeito com quem está do outro lado. Agora, você ter 20 anos de idade, você chamar a responsabilidade para você bater o último pênalti, isso para mim não é demérito nenhum. Até porque o Zico já perdeu pênalti, Zidane perdeu pênalti, Ronaldo perdeu pênalti, todo mundo já perdeu pênalti na carreira. Então não dá pra gente falar, não, mas o Alacian é uma marra do caramba, é bem feito ter perdido.
Bicho, eu estou fechado com o Wallace-Ian. Eu espero que ele continue provocando quando ele tiver que provocar. Só espero que essa questão mesmo de fazer gracinha antes de bater o pênalti, isso pode mudar E quem também falou aí sobre o Wallace-Ian bater pênalti, a escolha do Wallace-Ian também na hora de batida do pênalti e muito mais, foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, que eles trouxeram algo bem interessante aí no seu ponto de vista a respeito do Wallace-Ian ser um dos cobradores nessa decisão. Vamos dar uma olhadinha aí no que eles falaram. Por que ele não pode bater o pênalti? Porque é jovem? Eu não vejo problema nenhum. Ele errou, como o experiente também erra. Como Platini já perdeu pênalti, como o Samuel Lino perdeu pênalti, Platini perdeu pênalti em Copa, Sócrates, Roberto Baggio, Zico. O Wallace-Ian, é jovem, não pode bater? Pode, errou, bateu mal, é verdade, mas eu teria escalado ele. Se ele mostra, se eu sou o técnico, o Wallace-Ian, você está bem para bater? Vai bater, bate bem na bola, imagino que deve treinar bem, faz gol, tem personalidade. Por que não? Depois que perdeu vai dizer que não pode? Ou vocês discordam? Fiquem à vontade, já tem um aqui levantando a mão ao meu lado. Levantado. Pode me cornetar, mas venha com bons argumentos, senão será cornetado também. Olha lá, tava sério, não aguentou, olha lá. Fala, Eugênio. Eu discordo. Olha aí, tá vendo? Discordo. Eu acho, antes de tudo, que ele não deveria ter terminado o jogo. Ele caiu muito de produção no segundo tempo. Não, isso é outra coisa. Sim. Eu não entrei nesse campo. O senhor discorda de quê? Fale, por favor. O Wallace-Ian é um jogador que tem qualidade técnica, que já mostrou isso, mas que nos últimos jogos eu acho que o sucesso que ele tem feito subiu um pouco a cabeça. Ele está passando do ponto dentro de campo. Eu entendo quando o Felipe Luiz, na semana passada, bancou, porque você tem ali um jogo psicológico também dentro de campo. Então ele não quis censurar o garoto que está batendo de frente, não só na bola, mas também no argumento, com jogadores mais experientes que ele. Thiago Silva, né? O próprio Leão, ontem de novo, foi assim. Hulk. Se você baixa a bola, você já entra perdendo psicologicamente o duelo psicológico do jogo. Porém, a impressão que me dá é que isso tomou conta da cabeça do Wallace-Ian. Ele estava mais focado na provocação ali, no disse-me-disse com os jogadores do Atlético, do que exatamente no futebol dele. E por isso o futebol dele caiu de produção. Ele estava, para mim, olhando de fora, claramente descompensado emocionalmente. E não é porque ele é jovem, mas para bater um pênalti decisivo, a primeira coisa que você tem que ter é equilíbrio. Equilíbrio emocional. Estar focado porque é difícil, é uma decisão, Quem te garante que ele estava desequilibrado emocionalmente? As atitudes dele durante o jogo. E a cobrança dele confirmou isso. Ele é sempre assim, Eu ontem, Eugênio. quando vi ele caminhando para a bola, pensei comigo, vai perder. Olha... Pensei comigo, vai perder. Assim O senhor como... zicou? Não ziquei, não. Abel, a gente olha e vê. Assim como quando apareceu o Samuel Lino na batida anterior, ele apareceu assim. A imagem era ele coçando a cabeça. Não estava inteiro. O senhor perdeu o título de sensitivo. Sensitivo agora é isso, Abel. Eugênio Sensitivo. Tá entregue. Não é mais Johnny corporal. Diga, tô Linguagem brincando. corporal, isso aí tem Linguagem corporal, estudos, não tem faz especialistas e tal, que É mostram igual isso. o próprio Yuri Alberto contra o Palmeiras no jogo de ida. Parecia nervoso pra caramba antes de Tava bater. nervoso. Beijou, rezou a bola umas 5 vezes ali e tal. E aí o que eu falo, do outro lado tinha o goleiro que estava assim, vem que eu vou pegar. Isso deixa o batedor, que já não está muito seguro de si, muito confiante, ainda mais tenso. E os dois acabaram perdendo. A maneira como o Wallace-Ian bateu, escancarou que ele não tinha nenhum equilíbrio para bater. Você não bate pênalti dessa forma. Às vezes confiança demais também atrapalha, né? Mas não era confiança demais, não. Para mim não era perda de foco. Ele não estava com foco, concentração, sabe? Precisão. Eu preciso bater, olhar o goleiro, saber onde... Ele pegou e se livrou da bola. Obviamente, eu acho maravilhoso a discordância, respeito totalmente a sua opinião, mas eu mantenho a minha. Claro. Eu teria colocado o rapaz para bater porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. E vocês? Vocês estão mais pro lado do Eugênio Sensitivo ou do Abel Neto? Eu vou para um terceiro caminho, viu, Opa! Abel? Qual é o terceiro caminho? Eu concordo em relação à questão... Assim, acho que é muito do dia a dia do treino, quem está preparado, ainda mais certamente antes de um duelo como esse. O Flamengo certamente treinou cobranças, então acho que
por mais que tenha tudo isso que tá passando na vida do Wallace, um ano que mudou pra caramba, e ainda um jogador dessa personalidade, também acho que foi importante Felipe Luiz, ainda que de repente internamente tenha tido uma conversa, vai com calma, tal e tudo mais, mas publicamente encorajar o perfil dele e tudo mais, eu só não colocaria pra fechar a série. Assim, eu acho que ele poderia bater tá nas cobranças, se dentro do treinamento se era o cara mais um dos 5 melhores, mas por que não? É que a quinta cobrança sempre tem um peso maior. Assim, acho que eu discordo também quando você prioriza a quinta cobrança em relação à primeira. Por exemplo, o Donk, se fosse a quinta cobrança e o Flamengo tivesse uma vantagem, sabe? Assim, mas isso você não vai saber antes. Apesar que dá pra mudar agora, né? Você decide na hora. Agora dá pra mudar, é verdade, tem razão. Se, assim, Antes tinha que falar os 5 antes. Se o Flamengo perder, se fizer, ganha. Se perder, ainda pode empatar, beleza. Mas como estava empatado, perdeu... É que vamos lá, gente. Vamos fazer uma lembrança aqui. Primeira tem cobrança. de tudo, que já aconteceu de tudo. Mas, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, final do Paulistão. Se eu não me engano, no Allianz Parque. Qual foi o último batedor do Corinthians que fez o gol? Era um jovem do Corinthians. Maicon, não era? Foi o Maicon. Quantos anos? Ali o Maicon não tinha nem 28, 27 anos. Teve uma que, se eu não me engano, Patrick de Paula em 2020. Tinha acabado de sair da base do Palmeiras, foi lá e fez pênalti. Você não ouviu o que eu falei, Abel? Não, eu ouvi. Eu não tô Você acha que ele tá... Não foi por causa da idade? Você acha que ele estava desequilibrado, é isso, emocionalmente? Eu tô falando do equilíbrio emocional. Sim. É que teve gente que associou a idade, não foi seu caso. Não. Eu entendi o que você falou. Você pensa o quê? Primeira questão que você levantou, eu acho importante. Provocou... Tem que estar preparado. Aguentar, irmão. Tem que aguentar, não tem jeito. Se eu sou o Felipe Luiz, eu falo isso pra ele, ó. Faz parte. Você quer ter esse estilo? Tudo bem. Prepare-se, você vai ficar marcado. E não só quando perder, durante o jogo os caras vão provocar, pode dar uma... O jogador já entra em campo, esse cara é folgado, eu vou dar uma chegada nele. Ele tem que saber as consequências. Agora, é esse o seu estilo? Tudo bem. Exato. Mas assuma e prepare-se. É isso, futebol é isso. Isso não é nem entrando apenas na esfera do pênalti. Eu acho que assim, ele provoca... durante o jogo. Ele brincou ali, parecia o Lucas Vasquez, girando a bola antes de bater a cobrança e tal. Mas ele provocou e discutiu durante os 2 jogos contra o Galo. Né? Aí o Eugênio traz essa reflexão... 3 jogos, do brasileiro também. Do brasileiro também, é verdade. Que eu ainda não havia pensado nesse lado do prisma, assim, se subiu a cabeça ou não. Mas se você analisa que o Wallace já vinha tendo oportunidades antes mesmo do Mundial de Clubes, né? Ele já vinha jogando. Boas atuações, etc. Mas não estava apresentando esse tipo de perfil. Aí ele é um iluminado no Mundial de Clubes. Faz gol contra o Chelsea, tem uma baita participação. E ele começa a ter esse perfil após o Mundial. Contra o São Paulo, se eu não me engano, ele faz um gol no finalzinho, tira a camisa e já tira uma onda com os torcedores do São Paulo. E aí começou, assim, a ter uma sucessão de fatores. Pode ser. Pode ser que sim, tenha subido um pouco na cabeça, e é natural também no moleque. Ô Johnny, quem o acompanha desde a base pode dizer se é uma mudança... Mudou muito... Ou se na base ele já era assim, de repente. Exato. Sei lá, um Flamengo e Vasco final do Sub-17. E ele já tirava onda, perfeito. Não sabemos. Mas ficou notório pra gente agora, ainda mais com mais oportunidades, melhores atuações, a gente fica com uma lupa maior em cima do atleta. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem foi eliminado nos pênaltis para o time do Galo. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, com uma falha grotesca da zaga do Flamengo. Perdeu o primeiro jogo por 1-0. Dentro da Arena MRV, o Flamengo venceu o jogo pelo mesmo placar, 1-0, a partida foi para os pênaltis e os caras pipocaram na hora dos pênaltis. Mandaram um moleque, mandaram um garoto, mandaram um cara inexperiente, um cara que só tem marra, né? Mas nos momentos difíceis, quer mandar uma de garotão, de marra, fez ali aquela gracinha com a bola, mas na hora de definir mesmo, pipocou, jogou pra fora, personalidade mostrou que tem, só que na hora de bater mesmo, na hora de definir, na hora de mostrar que é um baita jogador, o cara simplesmente pipocou. E agora colocou aí em xeque a permanência do treinador, né? Já que muitos só se fala nisso no YouTube, aí na TV, é o que fala aí, que o treinador pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Será que, devido aos últimos acontecimentos, será que a liderança do Campeonato Brasileiro não é o suficiente para o time do Flamengo, né? Acho que o Flamengo também não quer ser campeão brasileiro de 2025, né? Então, brasileiro para quê?
O Flamengo mesmo tem que vencer a Copa do Brasil, Libertadores, né? Então vamos ver se o Flamengo não vai cair para o Internacional na Libertadores. Se o Flamengo cair para o Internacional na Libertadores e permanecer na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz tem que ser mandado embora, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais fraco, o campeonato medíocre, campeonato baseado ali mais ou menos comparado a um campeonato carioca da vida, né? O Campeonato Brasileiro não é tão importante assim para a torcida do Flamengo. Tem que ganhar mesmo é Copa do Brasil, Libertadores. Os caras não entendem que o Flamengo está em reformulação, está fazendo investimentos. Os caras não chegam já com essa banca todinha que vem lá de fora. Se os caras já vêm lá de fora, vêm aqui para a América do Sul, é porque os caras também não estão no auge lá fora, né? Porque geralmente o caminho ele é inverso, é da América do Sul para a Europa. Quando os caras vêm da Europa para a América do Sul é porque as coisas lá não estão 100%. Tente tirar um Vinícius Júnior da Europa para a América do Sul. Tente tirar um Rodrigo agora que está em crise lá no Real Madrid para a América do Sul, ver se ele quer vir. Então não quer vir. Então se esses caras estão vindo da América do Sul ou da Europa para a América do Sul é porque as coisas lá não estão boas. Então não significa que eles vão chegar aqui e vão estourar no Flamengo, vão estourar em qualquer clube. Então tem que ter paciência com esses caras, né? Tem que ter paciência. Esses caras vão pegar ritmo, vão pegar jeito, né? Aos poucos. O Flamengo é o líder da competição com um jogo a menos, né? O Flamengo tem 37 pontos, o mesmo 37 do Cruzeiro, só que o Flamengo tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tem alguns anos que não ganha o Campeonato Brasileiro, então essa é a prioridade do time do Flamengo. Os caras não entendem. Não é porque o Flamengo investiu milhões que vai pegar assim. Tem que ter tempo. No final do ano pode ser que o Flamengo esteja disputando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas se sair da Libertadores também tudo bem. Tá indo brasileiro. O foco é o brasileiro. Agora, se no momento tiver perdendo ali a liderança do Campeonato Brasileiro, tiver se distanciando, aí sim tem que mandar o Felipe Luiz embora, na minha opinião. Mas no momento não, dá uma segurada. Segura o cara aí, deixa o cara trabalhar, né? Os caras ainda estão na sombra do JJ, as viúvas do JJ. E outra coisa, Jorge Jesus nunca mais vem pro time do Flamengo. Nunca mais. Ele não é maluco, porque a história que ele fez no Flamengo, se ele vier e não fizer metade do que ele fez, a história dele acabou. Os caras vão pedir a cabeça dele. E ele não é maluco, ele sabe. Ele fez a história no Flamengo, se consagrou no time do Flamengo e nunca mais vai voltar pro time do Flamengo. Porque ele sabe, o futebol é isso. No momento que ele não fizer 50% do que ele fez, ele vai ser queimado no time do Flamengo e ele não quer isso. Então não adianta estar pedindo JJ, qualquer crise, qualquer coisa, peça para trocar o treinador. Era para ter trazido o Jorge Jesus quando ficou livre. Não, o Jorge Jesus teve muita chance de voltar para o Flamengo e não quis. Isso já significa muito. Ele não quer ser queimado no time do Flamengo, porque ele sabe, se ele não fizer 50%, no mínimo 50% do que ele fez quando passou pelo Flamengo, ele vai ser queimado. Praticamente a história dele vai ser destruída no time do Flamengo. Os caras vão pedir a cabeça dele, vão pedir para ele ser mandado embora urgente, até mesmo pela porta dos fundos do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Comenta aqui embaixo, vocês acham que o Felipe Luiz deve ser demitido ou não? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.